Bom dia, pessoal. Bom dia. 7 da manhã em ponto, dia 16 de dezembro de 2025. Eu sou o Fábio Panunzi e estou aqui para apresentar esta edição do Desperta para você, para tirar você da cama e te deixar logo com o seu fígado e o seu pâncreas preparados para enfrentar mais um dia tenso na última semana útil deste 2025 que não quer mais saber de acabar. Espero que você tenha tido uma ótima noite de descanso, que esteja bem revigorado, porque afinal de contas ainda falta hoje e mais 3 dias para o fim dessa semana. Está todo mundo já na regressiva, festas das firmas acontecendo, confraternização de Natal, aquela confusão da compra dos presentes do amigo secreto, não tem ninguém mais querendo saber de política no Brasil, não é verdade? Não é verdade, está cheio de gente querendo saber de política no Brasil, tanto que as audiências aqui do nosso programa têm seguidamente sido surpreendentes aqui, mais de 30 mil pessoas assistindo a gente ontem. Então, bom dia para você que vai ficar comigo aqui até as 8 da manhã e depois vai continuar pelo N1 e pela programação do ICL. Temos muito assunto para hoje, viu? Aliás, antigamente, dezembro era um mês em que, na medida em que o tempo avançava, né, na direção das confraternizações de fim de ano, a coisa ia esfriando, porque está todo mundo mesmo já num processo, né, de deixar a inércia do ano para trás e descansar um pouco, mas esse ano está tudo diferente, tá? Congresso em polvorosa, governo e Câmara dos Deputados não conseguem se entender, Câmara e Senado também não, tem briga dentro do Judiciário, tem briga para tudo quanto é lado, né? E o Brasil vai terminando 2025 assim, de forma, a gente não diria de forma estonteante, mas de forma emocionante pelo menos, né? Sabe quais são os destaques de hoje? Hoje a gente vai falar sobre as bobagens de um cantor que quando resolve falar, tropeça nos próprios pés. Zezé de Camargo. Ontem ele acordou inspirado, ontem não, de anteontem para ontem, acordou inspirado aí, 1h da manhã, sabe-se lá o que estava fazendo nesse horário, não tinha nada para fazer, resolveu falar bobagem na internet. Gravou um vídeo pedindo para o SBT cancelar um especial de fim de ano gravado com ele. Por quê? Porque na inauguração do SBT News, a emissora levou lá políticos de todas as tendências. Estavam lá o governador de São Paulo, Tarcísio, o presidente da República, estava um monte de gente lá. Mas o Zezé de Camargo, com a inteligência que Deus lhe deu, só conseguiu enxergar ali gente de esquerda. E aí, como todo bom extremista de direita, como todo bom fascistoide, ele falou, não quero me misturar com essa gente aí. Eu não falo onde fala o presidente da República, o presidente da República. E aí o bolsonarismo, o que resta do bolsonarismo, né, que é uma fração do que já foi um dia, comemorou essa atitude como se isso fosse a revolta de um grande herói nacional. E transformaram Zezé de Camargo ontem no foco do noticiário, né? Ele só recebeu um apoio, viu, gente? Ele só recebeu um apoio. Foi do Flávio Bolsonaro. Você está surpreso com isso? O Flávio ficou encantado com o post do Zezé de Camargo, essa inteligência que brota do reino da música para o reino da política e da ideologia. Vamos falar bastante sobre isso. Já vou antecipar aqui que o especial de fim de ano dele foi cancelado mesmo, tá? E o Zezé de Camargo, esse moralista de extrema-direita, ele enche o bolso dele de dinheiro público e senta em cima do rabo para falar do rabo do outro, né? 32 milhões de reais, pelo menos, ele já recebeu de governos federal, estadual e prefeituras para levar os seus shows para o interior do Brasil. O que vai acontecer agora é que a fração do campo progressista, que ainda tolerava, né, a cacofonia desses sertanejos reacionários, agora vai deixar de ouvir esse cantor, né, por causa das bobagens que andou falando aí, que não deveria ter falado, né? Mas eu acho até que devia se dar um desconto para ele, porque ele deve ter alguma dificuldade cognitiva muito séria, porque ele não entendeu nada do que ele estava falando, né? E o Silvio Santos, apesar de ser um sujeito conservador, um cara que era de direita, Silvio Santos criticava a esquerda, mas de vez em quando, né, ele promovia algum evento e alguém de esquerda participava lá da programação dele. O próprio Silvio Santos já levou Dilma, já levou Lula, já levou um monte de gente. O Ratinho, que tem, né, acho que é o principal programa da emissora hoje, Ratinho também, já entrevistou até a Dilma Rousseff lá em Brasília, disse que era um prazer estar lá com ela. Mas o mundo do bolsonarismo não tem memória e o mundo do bolsonarismo acha que toda bobagem que é dita, desde que seja por um deles, está valendo, tá? A gente não acha. Esses são os destaques do programa de hoje. E hoje eu tenho uma notícia para você que todo dia gosta de ouvir o Alex aqui falar sobre futebol.
O Alex não veio trabalhar hoje, tá? Não é sofrimento, porque o Palmeiras não deu nenhuma decepção. Aliás, a última notícia do Palmeiras foi boa, que foi, né, a vitória do campeonato feminino pelo time feminino do Palmeiras. Então não é isso não, o Alex está com conjuntivite, tá? Então hoje a gente vai passar o esporte, porque quem entende futebol aqui é ele, e eu não entendo nada de esporte. Então para a gente poupar você, hoje o Sato está fazendo a direção de TV, o Alex está descansando e a gente vai ficar sem futebol, tá bom? Então, por isso eu vou passar aqui, antes de apresentar as manchetes no site do ICL Notícias para você, vou passar para a meteorologia, tá? Vamos lá? Então, vamos lá. Olha aqui, ó, o mapa da previsão do tempo, tem aquela faixa longitudinal que atravessa o país de um lado ao outro, e nesse mapa hoje, os alertas de maior gravidade estão concentrados aqui, olha, entre a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana do Rio de Janeiro. Em toda essa faixa aqui, onde está situada inclusive a serra, onde se registra a maior pluviosidade do Brasil, lá em Angra dos Reis, a tal Serra da Chuva, né? Perto do Parque Nacional da Serra da Bocaina, é ali mesmo que vai chover, tá? Como todo fim de ano, estão previstas chuvas torrenciais para esse pedacinho aqui do Brasil. Vamos ver o que diz aqui o alerta para esta região. Chuva superior a 60 litros por metro quadrado e acima no acumulado de 100 litros por metro quadrado durante o dia, com risco de grandes alagamentos, transbordamento de rios, grandes deslizamentos de encostas em cidades tais como áreas de risco. Todo mundo se lembra, na medida em que o ano novo chega, né, dos incidentes em Angra dos Reis, nas encostas do litoral, que é muito escarpado, né, e que não raro vitimam muita gente, pois nós estamos chegando nesse clima. Apesar da baixa pluviosidade registrada nesse mês de dezembro, o outono vai acabando aí com a previsão de muitas tempestades, tá? E eu vou agora passar, então, ao tempo nas capitais para que a gente possa ter uma ideia exata do que vai acontecer aqui na sua cidade ou na sua região, tá? Tá aqui o mapa da previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Eu vou começar aqui, como eu faço todo dia, pelo Rio Grande do Sul. Olha, lá no Rio Grande do Sul hoje, uma parte vai ter chuvarada, mais ao norte, outra parte não vai ter chuva nenhuma, que é o extremo sul do Rio Grande do Sul. E na capital, Porto Alegre, máxima de 28, com trovoadas isoladas previstas. Olha, o núcleo de chuva aqui na região da Serra Catarinense, da Serra Gaúcha, que pode preocupar os moradores desse local, tá bom? Em Florianópolis nós teremos também chuva, trovoadas, 26 graus de máxima, mesma coisa para Curitiba, mesma temperatura também. Em São Paulo, calor. Continua o calor da semana, a temperatura deve chegar a 29 graus, chuvas isoladas no litoral do Rio de Janeiro, nuvens, pancadas de chuva, 37 graus, hein? Alô, cariocas, vão colocando a sunga, porque o dia vai ensejar uma praia, mas vai ter chuva, né? Não é dia de praia clássico, com aquele solão. Em Vitória, nuvens, chuva isolada, 32 graus de máxima. E em Belo Horizonte, a mesma previsão, máxima de 28 graus. Vamos passar para a região centro-oeste. Em Brasília, nuvens com chuva isolada e 26 de máxima. Em Goiânia, a máxima 29 com a mesma previsão. Em Campo Grande, 25 graus Celsius de máxima, dia fresquinho, né? E pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Cuiabá, também chove com temperatura máxima de 32 graus. Região Norte, Porto Velho vai ter 31 graus, chuva, Rio Branco a mesma coisa, chuvinha isolada. Em Manaus, nuvens, pancadas de chuva isoladas, trovoadas com 33 graus de temperatura máxima. E agora eu preciso fazer minha página vir para baixo aqui para eu continuar. Lá em Boa Vista, Roraima, 34 graus Celsius, só nuvens no céu, sem chuva. Em Macapá pode chover alguma coisa com 33 de máxima. Em Belém, muitas nuvens e 33 graus Celsius. Em Palmas, Tocantins, também chove com 32 graus de temperatura. Vamos para o Nordeste agora. São Luís do Maranhão, 32 graus de máxima, nuvens no céu, não chove. Em Teresina pode chover, mas a temperatura vai a 37, Forninho do Brasil. Fortaleza terá 32 graus e aqui nas cidades, nas demais capitais do Nordeste, a previsão é de um dia bom para a praia, tá? 32 graus em Fortaleza, 31 em Natal, em Recife, 32 graus, faltou João Pessoa aqui. Cadê João Pessoa? João Pessoa, 32 graus, nuvens também, poucas nuvens no céu, Recife eu já falei. Maceió também 32 graus, parece que elas combinam, né? A previsão sempre é a mesma para essas cidades todas aqui. Em Maceió, então, 32 graus, em Aracaju, 30, e aqui em Salvador, 31 graus, nuvens, mas dia bom para a praia também,
para o pessoal aproveitar bastante lá no Nordeste, tá? Esta, então, é a previsão da meteorologia. Vamos passar, então, os destaques aqui no site do ICL Notícias, o portal que você, se não conhece, precisa conhecer, iclnoticias.com.br. A primeira manchete diz respeito ao adiamento pela Câmara para o ano que vem da votação da PEC da Segurança e também do PL antifacção. Isso aqui vai dar ainda pano para manga. E olha, francamente, se eu fosse deputado federal, eu iria para o meu recesso, mas consciente de que a Câmara pisou feio na bola com a população, porque o Brasil precisa tanto dotar o Estado de equipamentos legais para combater o crime organizado, que é inacreditável que os deputados e senadores vão para casa com a consciência tranquila, sabe? Não conseguiram votar nem a lei antifacção, nem a tal da PEC da Segurança Pública, está tudo parado e, inclusive, o PL da anistia. Esse aí talvez fique para as calendas, né? Mas a Câmara adiou, então, para o ano que vem a votação do pacote da segurança pública, dos dois projetos, né? A PEC da segurança e também o PL antifacção. Daqui a pouquinho o Kleber Lourenço vai falar com a gente sobre isso aqui e contar as novidades para lá, tá bom? Sobre o Zezé de Camargo, bom, quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? E às vezes as consequências vêm rápido. Foi o caso do Zezé de Camargo. Prefeitura cancelou um show de Zezé de Camargo e cancelou um contrato de 500 mil depois da confusão que ele aprontou, porque acordou lá de madrugada insone e resolveu falar aquela quantidade de bobagens num vídeo no Twitter, né? E o SBT também cancelou o especial de fim de ano que esse cantor, né, pediu para cancelar. Foi atendido naquilo que pediu, tá bom? E temos aqui também no site do ICL uma matéria do Chico, né, do Chico Alves, que é o editor aqui do portal, mostrando que o Zezé de Camargo talvez tenha lançado um novo gênero de atuação aí no mundo da cultura, se é que se pode chamar a música que ele canta de cultura, mas enfim, que é o autoritarismo musical. É aquele sujeito que só canta para o público que concorda com ele, né? Então, provavelmente se você não concorda, seguindo a lógica dele, pela régua dele, você deve deixar de ouvi-lo. Concorda? Bom, destaques secundários aqui no cantinho da página principal do site do ICL. Uma área incrivelmente grande, 18 milhões de hectares da Amazônia, é terra de ninguém, o que não significa que não esteja sendo ocupada e mal explorada, tá? É uma área que simplesmente não tem titulação, não pertence a ninguém, ou seja, pertence a todo mundo que se estabelecer ali, né? Não é área, terra indígena, não é terra privada, é só terra devoluta, porque o governo não consegue titular e está lá sujeito a todo tipo de investida antiambiental, tá? Nós temos um alerta da OMS para tal da gripe K, né? E daqui a pouquinho nós vamos mostrar para você como é que você vai se proteger desse vírus, mas eu já antecipo para você que estar vacinado contra outras cepas é muito importante para mitigar os efeitos dessa epidemia que está aí no horizonte da gente, tá bom? Temos também lá em Santa Catarina, na terra da Amanda Miranda, nós temos aí uma deputada acionando a Procuradoria-Geral da República para denunciar um processo de calúnia por parte do governador Jorginho Melo, aquele homem que transformou a sua polícia militar numa Gestapo e o Estado numa espécie de sucursal do inferno, criou até um ICE lá e uma delegacia no aeroporto para fazer, às vezes, de agência de imigração. Até hoje só não explicou se nós vamos precisar de visto para conhecer Santa Catarina, tá bom? E por último aqui, o Alexandre de Moraes mandou a perícia avaliar esse pedido de cirurgia do Bolsonaro. Os exames detectaram 2 hérnias inguinais, ele quer saber se precisa mesmo operar, se isso é urgente e se o Bolsonaro pode ou não voltar para casa depois. Tudo isso em questão, tá bom? Esses são os destaques do dia de hoje. Então vamos começar falando aqui sobre a história do Zezé de Camargo e Luciano. Está aqui para você a manchete. Olha, Zezé de Camargo pede que o SBT tire o especial de fim de ano do ar após convidar o Lula. Agora, antes de mais nada, antes de falar sobre isso, deixa eu explicar uma coisa para você. Os bolsonaristas, nos últimos dias, estavam em pânico nas redes sociais, porque no ambiente democrático que o SBT News criou para sua inauguração,
tinha gente lá de todos os matizes. Sabe o que irritou os bolsonaristas? Foi o fato de que o Tarcísio de Freitas aplaudiu o Lula e aplaudiu o Alexandre de Moraes, tá? Isso, para quem tem o espírito autoritário que essa gente tem, é demais, não dá para engolir. E aí eles... o Zezé de Camargo vocalizou aquilo que a extrema-direita brasileira não teve coragem de fazer, ou pelo menos não dessa forma, né? Acordou lá de madrugada, estava lá, sei lá o que estava fazendo antes, resolveu gravar um vídeo para a internet. Falou tanta bobagem, tá? E acabou gerando consequências ruins para ele. Só em um show de uma das prefeituras que o contratam, 500 mil de cachê a menos. É o custo de ser um boquirroto falando, metendo a língua onde não deveria, né? Vou ler para vocês aqui um trechinho, depois nós vamos ver de viva voz este cantor dos reacionários deste país. O cantor sertanejo Zezé de Camargo publicou um vídeo em suas redes sociais em que pede a retirada de seu programa de especial de fim de ano do SBT e acusa a emissora de estar se prostituindo. Ele falou das filhas do Silvio Santos. Foi um negócio tão misógino, tão machista e tão gratuito, mas, enfim, absolutamente ofensivo, né? Vamos lá, o que ele disse? Ó, eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. Juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. O que mesmo, Zezé? Bom, para quem quiser ver o vídeo inteiro, tá aqui, olha, no nosso portal. Você pode entrar lá na home, tá lá a manchete, você vem aqui e clica nesse vídeo, mas eu editei para te poupar de ter que ouvir a bobajada toda. Vamos dar só o que importa nisso aqui e o que gerou repercussão. Então vou pedir para o Sato, nosso diretor de TV, rodar para você a fala desastrosa desse sujeito que, quando fala, até que vai, mas quando canta, até que vai, mas quando fala, é um desastre. Bota para nós aí, por favor, Sato. São uma hora da manhã. E eu estou aqui, todo mundo sabe que eu tenho um especial no SBT, mas eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Mas diante da situação que eu vi no SBT, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava. E uma coisa que eu sempre disse na minha vida: filho que não honra pai e mãe, para mim não existe. Então eu só queria dizer uma coisa para vocês: não precisam pôr no ar o meu especial. Não quero participar disso. A partir do momento que as pessoas pensam diferente do que o pai pensava, de grande parte do Brasil pensa, do que eu penso, para mim não faz sentido. Beijo para todos, amo vocês, amo o SBT, tenho o maior carinho, tudo. Mas eu acho que vocês estão, desculpem, prostituindo. Então, não faço parte disso. Putz grila, fala sério, hein, mano. São 1h da manhã, o povo estão sabendo, eu não gostei do que vi. Kleber Lourenço, bom dia para você. Chega aí, chega mais aqui para a gente poder falar sobre os assuntos do dia. Kleber, você gosta de música sertaneja ou não? Enquanto eu gosto de suco de limão sem açúcar, uma delícia. Bom, a minha mulher, Dani, gosta de música sertaneja, mas falou que não quer mais saber do Zezé não, viu? E ela não gosta dos universitários também, porque não é por causa da vocação ideológica, mas é porque acho que eles são mesmo músicos de quinta categoria. Agora o Zezé tem uma história de vida bonita, né? Mas manchou a biografia dele com essa bobajada aí. Os povos estão sabendo, são 1h da manhã e seguiu por aí. Inacreditável, viu? Inacreditável. Mas perdeu um monte de dinheiro, hein? Perdeu aí e depois descobrimos o seguinte, que na hora de falar, porque estava lá presente o presidente da República, não é ninguém menos que o presidente da República, estava presente lá, descobre-se que ele já faturou 32 milhões de reais só de governos e prefeituras, Kleber. Olha que maravilha. Panunzio, essa pauta, sendo bem honesto, a extrema-direita não tem um projeto para o país, não tem o que oferecer à sociedade, aos brasileiros, aos trabalhadores.
e aí de tempos em tempos precisa entrar numa historinha maluca, né? Agora é essa intentona contra uma emissora de TV, sendo que a gente, nos últimos meses, viu ali várias operações contra o crime organizado, a gente viu ali como o crime organizado se infiltrou no Estado brasileiro e na sociedade brasileira. Então, nós temos pautas relevantes e importantes para todo o país, mas a prioridade para a extrema-direita é as críticas de um cantor sertanejo a uma emissora de TV por conta de um evento de lançamento, que é extremamente e meramente protocolar. Pois é, aí você vê a esquerda brasileira tendo que defender uma emissora reaça como o SBT também, de um achaque como esse, porque isso foi, né, foi um ataque indevido. A gente reconhece aqui que o SBT não é nenhuma maravilha em relação à sua linha editorial, né? O próprio Silvio Santos, a vida inteira, puxou o saco desabridamente de tudo quanto é político que estava no poder, inclusive dos políticos de esquerda, embora fosse um cara de direita, né? Mas vamos mudar de assunto, depois a gente fala mais de Zezé de Camargo e Luciano. Vamos falar sobre o Ramagem. Qual é a situação do Ramagem agora em vista da iniciativa do governo brasileiro, Kleber, de tentar fazer com que o governo americano o extradite para cá? Olha, o Ramagem está extremamente preocupado em ser preso. Até arrisco a dizer que mais do que até mesmo o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro ali, que tem um pânico de ficar na prisão, inclusive, mesmo preso, continua ali a assombrar o judiciário brasileiro com seus seguidos pedidos para prisão domiciliar, para tentar sair da cadeia de algum jeito, e o Ramagem já disse para o presidente Hugo Motta e para outros parlamentares que ele só renuncia ao mandato dele quando tiver garantido o pedido de asilo nos Estados Unidos, assim tendo uma garantia na cabeça dele, uma garantia de que ele não voltaria ao Brasil para ser preso. Acontece que ontem estava acordado que na reunião de líderes que ocorreu na tarde de segunda-feira, haveria também uma discussão sobre a questão tanto do Ramagem quanto do Eduardo Bolsonaro. No final, a reunião terminou por volta das quase 6 horas da noite, sem que esses temas fossem discutidos. O Hugo Motta e os líderes falaram sobre reforma tributária, sobre alguns outros assuntos da pauta de ontem e do que teria para a pauta de hoje também, mas esses assuntos ficaram de fora. Eu conversei com o deputado Mário Heringer, que é líder do PDT na Câmara, Panunzio, e esteve presente na reunião de líderes, e ele confirmou que esse tema não passou pela reunião e que há uma expectativa de talvez, muito possível, quase que na volta a gente compra, que isso possa ser discutido numa reunião de líderes que ainda não tem horário definido na quarta-feira, amanhã. Então, assim, essa situação continua em suspenso. Ali ninguém sabe para onde vai, se vai ser uma cassação direta pela mesa diretora, no caso de Ramagem. Dizem que o presidente Hugo Motta está inclinado a fazer optar por esse caminho, mas também eu não colocaria a mão no fogo por isso. Muito bom. Daqui a pouquinho vocês vão ver a mulher do Ramagem reclamando que congelaram a conta corrente dela, né? Que absurdo, que injustiça. Agora, quando congelam, né, pela lei Magnitsky lá, os ativos da família do Alexandre de Moraes, ninguém reclama, né? Não estou nem falando em defesa do contrato milionário, não, porque também achei um absurdo alguém ganhar 3,5 milhões por mês para representar o sujeito em um de 77 mil projetos. Mas estou falando que quando a direita brasileira pugnava, né, pelo congelamento do patrimônio da família dos ministros do Supremo, eles achavam isso o máximo. Agora está lá a mulher reclamando, congelaram meu dinheiro e tudo mais. 2 pesos e 2 medidas, né? Ô Kleber, em meio a isso tudo, como é que anda o negócio da anistia? Porque até aqui se pensava, até ontem se pensava que havia ainda alguma possibilidade de se votar isso. Mas ontem o senador Esperidião Amin jogou a toalha. Na verdade, esse clima começou a virar já na sexta-feira. Na semana passada, eu já havia publicado uma apuração no site de serienoticias.com.br, Panunzio, falando que essa questão do fim da Magnitsky para Alexandre de Moraes, assim como a confusão envolvendo Carla Zambelli, enfim, todos esses entraves e problemas na Câmara dos Deputados, começou a azedar o clima para a anistia. Então, começou a dificultar ali a tramitação desse assunto. Tanto até a gente comentou ontem, Alessandro Vieira, que é um dos simpáticos à ideia de uma redução de penas para os criminosos do 8 de janeiro, também começou a reprovar o texto. E o que acontece? A Câmara tinha um plano de colocar essa votação para ocorrer às pressas. A ideia era que
eles chamam de dosimetria, mas é um cinismo absurdo, sem tamanho. Afinal de contas, o texto é praticamente uma anistia. A gente mostrou aqui no Desperta e também no N1, que o próprio Paulinho da Força, relator do texto, disse: eu só não chamo de anistia, mas é um libera geral. Mas, enfim, a ideia era votar esse texto muito rápido, para que ninguém lesse ele, para que ninguém prestasse atenção nos problemas. Porém, quando Otto Alencar vai diretamente ao Alcolumbre no plenário, naquela sessão, e fala que é contra a votação direta, que precisa passar por uma comissão e dá uma freada na aceleração da tramitação desse projeto, isso cria tempo para os parlamentares e até para a sociedade brasileira começarem a olhar com mais atenção. E aí foram identificados esses problemas, por exemplo, de que ia beneficiar vários tipos de criminosos, por exemplo, criminosos sexuais, e também, inclusive, criminosos que cometem crimes financeiros. Então, ali era, de fato, um libera geral até para além do 8 de janeiro, Panunzio. E esse meio tempo acabou fazendo com que os senadores olhassem com mais calma. Eu conversei também ontem com o senador veneziano Vital do Rego, que é do MDB, na verdade não tem PMDB mais, né, do MDB da Paraíba, e ele também me confirmou que vai apresentar na CCJ amanhã, que é quando o texto vai à votação, um pedido de vista. Com esse pedido de vista, o texto só pode ser analisado novamente na próxima sessão da comissão. Como na semana que vem já entra em recesso, então, se isso realmente for levado adiante, o texto ficará para ano que vem. E na avaliação dos senadores com quem eu conversei, quanto mais tempo esse texto passar em tramitação na casa, mais vai diminuindo a possibilidade de ele ser aprovado, de ele avançar. Alguns senadores já conversam que talvez uma saída minimamente honrosa para que o texto não morra, e isso cria uma situação com o bolsonarismo até mesmo possa expor o presidente da Câmara, Hugo Mota, e até mesmo o próprio Alcolumbre, que defendeu nos últimos dias a tramitação acelerada do texto, é um texto mais brando, onde fica explicitamente fora os líderes da intentona golpista, ou seja, todos aqueles que participaram estão inclusos nos núcleos 1 a 6, que ou estão em julgamento ou já foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Então seria um texto que deixaria pessoas como Jair Bolsonaro, o general Heleno, o general Braga Neto de fora, e seria apenas para aquelas pessoas que estavam quebrando tudo em Brasília. Seria uma das alternativas, porém a leitura unânime mais uma vez, repito, Panunzio, quanto mais tempo esse texto passar na casa, pior vai ficando para ele. Não que as chances atuais de ele avançar do jeito que está sejam grandes, mas vai piorar ainda mais a situação desse texto. Pois ontem o Espiridião a mim falou que o texto dificilmente passaria porque não é um projeto de anistia. Quer dizer, na verdade, o Espiridião a mim quer anistia mesmo. Dosimetria para ele é pouca coisa, né? Mas não tem chance nenhuma já jogou a toalha, não vota mais esse ano. Agora, ontem muita gente falou contra isso, e tem uma manifestação aqui do senador Renan Calheiros, que eu vou colocar para vocês, que explica exatamente por que esse texto não tem chance lá no Senado, pelo menos neste momento. Roda para nós, Sato, por favor. Aprovar um texto com uma norma geral que não cria novos tipos penais, que não revoga tipos penais e não restringe a sua aplicação, significa dizer, na prática, que nós vamos beneficiar criminosos que praticaram outros crimes, como roubo, corrupção ativa, passiva, crimes contra a administração pública, crimes ambientais e até crimes sexuais. Isso não pode acontecer, justamente agora, quando o Brasil se afirmava perante o mundo como o país que pela primeira vez exemplarmente puniu aquelas pessoas que atentaram contra a democracia e o Estado democrático de direito. Isso não pode acontecer. Ok, beleza, maravilha. Vimos aí as razões do senador Renan Calheiros, né? Sim. Eu vou pedir aqui para o Sato posicionar o vídeo para mim. Nós temos aqui um videozinho aqui mostrando a mulher do Ramagem reclamando da vida, tá? Quero mostrar para você, Kleber, porque congelaram as contas dela e eles estão sem dinheiro lá. Não sei se estão sem dinheiro, porque a ajuda que ele recebeu de um garimpeiro aqui no Brasil, não sei se tem nisso aí alguma ajuda financeira, se não tem, ou se é só ajuda mesmo logística, aproveitando os caminhos do crime organizado, né? Porque foi uma aventura épica e sai de carro do Brasil, vai não sei para onde, ninguém sabe para onde, aparece voltou na com apoio Guiana. de garimpeiro.
Exatamente. Agora, olha só, esse diretor da ABIN, quem é que vai tirar o cara da cana dura? Um garimpeiro famoso. Com vários problemas na justiça, né? Vários problemas na justiça. Esse é o diretor da Agência Brasileira de Inteligência. Imagina o nível de relação que a gente mantém. Mas vamos ver a mulher dele reclamando da vida aqui. Bota para nós, por favor, sabe? Eu sou servidora pública desde os 23 anos de idade. Exerci o cargo de delegada de Polícia Civil em Roraima por 12 anos. Depois passei em outros concursos, sempre com muito estudo. Hoje eu sou procuradora do Estado. Tenho minha independência em razão de muito esforço e trabalho. Quando eu conheci o Alexandre, eu já era delegada de polícia. Agora eu fui surpreendida com o bloqueio de todas as minhas contas bancárias. Não há palavras para descrever tamanho absurdo, mas um ato não só injusto, desumano, ilegal e inconstitucional. O bloqueio foi, ao que tudo indica, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Digo ao que tudo indica porque não há notícia de decisão formal, não há acesso a autos, não há processo instaurado contra mim, não há qualquer acusação. Existe apenas uma ordem dirigida às instituições financeiras para bloquear as minhas contas, à margem de qualquer devido processo legal. Vivemos assim um cenário de exceção, em que direitos fundamentais deixam de existir. Não sou investigada, não sou acusada, não sou ré em processo algum. A única razão aparente para tal medida é o fato de estar nos Estados Unidos com a minha família. Eu sou casada com regime de separação total de bens. Tenho minha absoluta... Bom, o vídeo continua mais 1 minuto e tanto, não precisa ir. Só para lembrar, tá? Esse choro todo, eu imagino que é uma situação muito difícil para ela, porque não tem realmente nada a ver, mas o marido dela é um criminoso, foragido, está condenado, né? E o mecanismo de coerção é exatamente esse, né? Dizer que não tem devido processo legal, pelo amor de Deus, sabe? Agora, quando é para congelar ativos dos ministros do Supremo pela Lei Magnitsky, não tem problema, né, Kleber? Exatamente. E não só isso, Panunzio, também. A Câmara se move ali, também tem alguns movimentos estranhos, como, por exemplo, a Câmara nas últimas semanas fez aquele esforço de votar, inclusive, a anistia na madrugada. Durante a madrugada, acelerou o quanto pôde, fez uma tabelinha com o Senado para tentar acelerar ao máximo. Porém, também, um ponto importante desses movimentos estranhos que ocorrem em Brasília, Panunzio, é que enquanto tem esse esforço todo pela anistia a criminosos, bandidos do 8 de janeiro, ontem na reunião de líderes ficou definido, por exemplo, que as pautas de segurança pública e benefícios sociais ao povo seriam postergados apenas para votação e apreciação no ano que vem. Então, benefícios como o gás para o povo e até o PL antifacção e a PEC da segurança pública também ficaram em segundo plano. Não são prioridades para a Câmara dos Deputados. Olha que recado lamentável que os parlamentares passam para a sociedade brasileira, Panunzio. Pois é, o Brasil precisando tanto desses instrumentos, né? O governo se empenhou, houve uma recusa inicial a priorística por parte do Congresso e agora que a coisa empacou mesmo, né? Mas é melhor empacar do que ficar ruim como estava na proposta que foi alterada lá na Câmara, né? Porque essa é um desastre. Tirar a Polícia Federal da investigação de crimes interestaduais, por exemplo, é algo que não se explica, né? Exato. Kleber, valeu. Temos mais alguma coisa para hoje? Não, era só isso mesmo. Acho que, por enquanto, para hoje é só isso, Panunzio. Então, tá para mais notícias, lá no nosso site, iclnoticias.com.br. Muito obrigado, Kleber Lourenço, todas as manhãs aqui conosco, aqui, atualizando a gente sobre o que acontece lá na nossa redação, onde o William De Luca não para de comer os seus sanduíches essa hora da manhã, matando a gente de fome. Obrigado, Kleber. Obrigado, tchau, tchau. Bom dia. Tchau, até amanhã. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre o Zezé de Camargo. Gente, quem diria? Isso aqui está parecendo, né, programa de calouros aqui, não é não. O Zezé perdeu um monte de coisa ontem, gente. Olha só, primeiro, vamos lá. Ele pediu para cancelarem, né? Diz que as filhas do Silvio Santos estão se prostituindo lá porque estão levando gente da esquerda lá na televisão, na qual ele não pretende mais pisar. E a emissora também não pretende mais exibir programas com ele. Olha aí a manchete. A SBT cancelou o especial de Natal que o Zezé de Camargo pediu para cancelar, né? Depois das críticas que ele fez nesta madrugada, que sabe-se lá por quê, ele estava insone e resolveu gravar essas bobagens que gravou. E a notícia diz o seguinte: o SBT decidiu cancelar a exibição do especial Natal é Amor. Natal é Amor, olha que nome bonitinho, ó.
protagonizado por Zezé de Camargo, que estava programado para ao ar no próximo dia 17 de dezembro, né? Depois de amanhã? Amanhã, iria ao ar amanhã. Às 23 horas. A decisão foi tomada após a avaliação interna da emissora. Inicialmente, o canal pretendia manter a exibição do programa, mesmo depois das críticas que ele fez à presença de autoridades políticas no evento de lançamento do SBT News na sexta-feira. Sem citar nomes, o cantor fez uma referência, que você já sabe, a participação de Lula lá no lançamento do SBT News, tá? Em nota enviada à imprensa, a assessoria de comunicação do SBT informou que, após análises internas, a cúpula da emissora decidiu não exibir a atração. O canal também afirmou que divulgará em breve o que é que vai acontecer no lugar desse especial. Agora, pessoal, fala a verdade, pode tirar a imagem aí, sabe? Porque eu quero posicionar aqui um outro assunto. Mas, gente, o sujeito perdeu muito, né? Perdeu bastante. E perdeu também R$500 mil de um cachê que o contribuinte brasileiro iria pagar para ele cantar as suas músicas. Matéria da Amanda Miranda aqui no nosso site. Olha só, uma prefeitura cancelou um show de Zezé de Camargo e após a repercussão de um contrato de R$500 mil. Depois disse que a gente não toma dinheiro do povo, Lei Rouanet, não toma. Foram pelo menos R$32 milhões para o bolso desse sujeito, né? Tirado aí a força do bolso do contribuinte, né? Através de prefeituras, governos estaduais e até mesmo do governo federal. Olha só, a cidade se chama São José do Egito, tá? Fica lá em Pernambuco, né? E o prefeito se chama Fredson Brito. Esse prefeito anunciou o cancelamento do show do Zezé de Camargo, previsto para ocorrer no dia 4 de janeiro, depois da repercussão desse vídeo que você acabou de assistir, né? Em que o sertanejo pediu que o SBT deixasse de exibir o tal do especial de fim de ano que fala de amor. O vídeo foi gravado na madrugada de domingo para segunda, mas um contrato de Zezé bancado com recursos federais foi exposto logo pela manhã na rede da Amanda, tá? Que descobriu isso aqui, e no Instagram e no ICL Notícias, com repercussão ao longo do dia. Esse documento foi publicado no Diário Oficial da União no dia 11 de dezembro. A Amanda descobriu ele lá, ela que é uma farejadora, né, desse tipo de coisa. E a arte da festa de Reis com a imagem do sertanejo já saiu até do perfil da prefeitura. O prefeito Fredson Brito anunciou o cancelamento em nota oficial, na qual disse não aceitar que São José do Egito seja colocada no centro de polêmicas decorrentes de questões individuais de quem quer que seja artista, profissional liberal ou qualquer outra pessoa de qualquer área. O que disse o prefeito Fredson, lá de São José do Egito? Aqui não é espaço para plantar discórdias nem para alimentar falsas especulações. São José do Egito merece respeito, merece ser lembrada pela força do seu povo, pela sua cultura e pela sua história, e assim continuará sendo. Zezé de Camargo tem pelo menos 77 menções no sistema de buscas do portal de contratações públicas da União, que reúne processos de todos os entes federativos do país desde 2023. Significa que individualmente ou em dupla com o irmão Luciano, ele tem feito apresentações, e muitas, em 77, que envolvem dinheiro público. O mais recente era justamente esse da Prefeitura de São José do Egito, que pagaria somente a empresa administrada pelo Zezé e pelo filho R$50 mil a mais do que o contrato de um show da dupla Zezé de Camargo e Luciano, realizado em Porto Belo, litoral de Santa Catarina, e também divulgado na coluna da Amanda Miranda. Naquele show, o sertanejo polemizou quando defendeu a anistia aos golpistas. O contrato da cidade de Pernambuco, né, em parte seria bancado com recursos federais. Uma emenda do deputado Augusto Coutinho repassou 495 mil dos cofres públicos para a festa. E na última semana ele se apresentou em uma cidade lá no Mato Grosso do Sul, no evento de Natal, com um contrato de 505 mil a partir, uma vez mais, de dinheiro, grana dos cofres públicos do Departamento de Cultura da Secretaria de Educação de Ribas do Rio Pardo. A banda Forró Seu Desejo foi escolhida para substituir o sertanejo na programação da 159ª Festa de Reis, que vai acontecer lá nessa cidade de Pernambuco. O contrato ainda não havia sido publicado no início da manhã de terça-feira, mas em junho a banda foi contratada por 400 mil para um evento público em Santa Luzia, na Paraíba. E aqui chama atenção, uma vez mais, né? Valores díspares, porque
Para cada cidade, cobra-se um cachê diferente. 505 mil para o município, 500 para o outro, 400 para outro. E fica aqui a pergunta, qual é o critério, né? 2 anos atrás, quando alguém botou uma lente sobre essa história de contratação de músicos populares por prefeituras, né, como diria o ministro Teori Zavascki, onde tem uma pena, você puxa e sai uma galinha, saiu de lá a galinha dos aviões do forró, você se lembra disso? Era gente que cobrava aí, dependendo do tipo de negociação, a mais ou a menos. Para quê? Para devolver um pouco de dinheiro, né, pro contratante local, tá? Isso, se for bem investigado, atrás dessa pena tem uma galinha bem gorda nesse fim de ano, tá bom? Então nós já sabemos que a prefeitura cancelou esse show, esse cachê ele perdeu também o discurso, né, de falar que só o Caetano Veloso e o Chico Buarque têm dinheiro federal da Lei Rouanet, o que aliás é mentira, tá bom? Vamos falar agora sobre o que está acontecendo lá na Câmara. O Kleber já adiantou para a gente a votação, né, do PEC da PEC da Segurança e do PL Antifacção. Ficaram mesmo para o ano que vem, uma vergonha o Congresso sair de férias, deixar esse pepino, né, na mão dos brasileiros. A gente viu, né, mês passado, a quantidade de gente morta lá no Rio de Janeiro, enfileirada nas ruas. Por quê? Porque o Estado brasileiro está dotado só de uma polícia que tem uma vocação assassina por causa do chamado populismo penal, né? Que nada mais é do que a instrumentalização do Estado para que haja, como foi no caso do Rio de Janeiro, como um grupo de extermínio vitaminado, né? O que nos diz aqui a matéria aqui da Carolina Linhares e do Rafael de Cunto, da Folha Press? Que o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, e os líderes partidários decidiram ontem que a PEC da Segurança e o projeto antifacção só vão ser votados no ano que vem por falta de um acordo entre os partidos sobre o texto base que será votado. Os trabalhos devem se encerrar nesta sexta-feira dessa semana, dia 19, e vão ser retomados só em fevereiro de 2026. E, de acordo com os líderes, houve lá uma negociação bem-sucedida entre governo e oposição, inclusive PT e PL, para adiar esses temas por falta de consenso. O relatório da PEC da Segurança, por exemplo, foi apresentado pelos líderes na semana passada, mas de acordo com o deputado Lindbergh Farias, há vários pontos dos quais o Ministério da Justiça discorda no texto dessa proposta de emenda à Constituição. No caso do PL Antifacção, Lindbergh aponta que o PT prefere o texto aprovado no Senado na semana passada, porque ele retoma a estrutura defendida pelo governo Lula e que havia sido alterada pelo deputado federal Guilherme Derrite, o relator da matéria na Câmara, né? O texto prevê uma taxa às bets para financiar ações de segurança pública, estimula a pena base de 30 anos para integrantes de facções criminosas, que pode ser agravada para casos de homicídio ou quando o condenado exerce posição de liderança nos grupos aos quais ele pertence, tá bom? Gente, olha, depois de um recesso nas investigações da Polícia Federal sobre esse escandaloso caso rumoroso do Banco Master, o ministro Dias Toffoli autorizou o segmento das investigações, tá? E nós temos aqui para você uma matéria no Estado de São Paulo explicando o que foi que aconteceu e quais os prejuízos que decorreram desse período em que o Toffoli manteve o processo paralisado debaixo das suas asas, né? Mas a Polícia Federal está dizendo que não houve prejuízo por causa dessa paralisação, tá? A manchete está aqui para você. O diretor da PF confirma que a investigação do caso Master envolve a autoridade com foro no Supremo Tribunal Federal, o que faria com que o caso fosse desaforado para o Supremo Tribunal Federal. Quem nos conta é a nossa amiga Carolina Brígido, que agora está lá no estado de São Paulo, e ela diz o seguinte: o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, confirmou nesta segunda, 15, que as investigações sobre supostas fraudes do Banco Master chegaram a uma autoridade com direito ao foro especial no Supremo Tribunal Federal. E, diante disso, as apurações foram paralisadas e encaminhadas à Corte. O ministro Dias Toffoli determinou, então, que o caso tramite no tribunal, tá? E aí, o que é mais? De fato, temos tido uma cautela muito grande em todas as nossas investigações, até para evitar nulidades. Isso aqui é uma declaração do diretor da Polícia Federal. A qualquer indício, disse ele, de investigado com prerrogativa de foro, nós suspendemos as investigações e enviamos ao foro competente. Neste caso, houve um achado que pode indicar essa prerrogativa de foro. A partir de agora, todas as ações referentes a esse caso
precisam ser submetidas a esse foro, que é o Supremo Tribunal Federal, declarou ele. Andrei Rodrigues ressaltou que o tempo de interrupção para definição do foro não representou atraso na apuração. Disse que não houve prejuízo, foi um lapso curtíssimo e agora as investigações já foram retomadas. O diretor da PF não fez referência sobre qual seria essa autoridade que levou os investigadores a mandarem os autos para o Supremo Tribunal Federal, tá bom? E como revelou aqui, lembra a Carolina Brígido aqui no Estadão, como lembrou o jornal dela, a investigação da PF apreendeu em um dos endereços ligados ao dono do banco, Daniel Vorcaro, um envelope com o nome do deputado federal João Carlos Bacelar, contendo documentos sobre um negócio imobiliário. Bacelar disse que atuou na constituição de um fundo para construir um empreendimento imobiliário em Trancoso, lá em Porto Seguro, e foi por isso procurado por Vorcaro. Será que é o João Carlos Bacelar? Ele que é do PL da Bahia? Vamos ver, vamos saber nos próximos dias, tá? Enquanto isso, o presidente Lula ontem voltou a falar de algo que andava meio esquecido nos últimos dias, que era a indicação do Messias, né, do Jorge Messias, o atual AGU, para o Supremo Tribunal Federal, tá? Só que, olha, parece aqui o Lula com o Alcolumbre rindo aqui como se fossem dois velhos amigos, né? E a gente sabe que, apesar desse bom humor aqui, a relação dos dois anda tumultuada justamente por esse assunto, né? Pela campanha do Lula a favor do Messias, que o Alcolumbre não comprou de jeito nenhum, porque ele tinha outro candidato para a vaga, que é o senador Rodrigo Pacheco. E o que nos diz aqui a reportagem que está no Valor Econômico? Apesar da crise política entre Executivo e Congresso, o presidente Lula disse acreditar nesta segunda-feira que o advogado-geral da União, Jorge Messias, irá ser aprovado pelo Senado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele voltou a enfatizar, inclusive, que tem trabalhado pela viabilização do nome de Messias junto aos parlamentares lá no Senado. O que disse o Lula ontem? Eu acredito que Messias será ministro da Suprema Corte, aprovado pelo Senado. Estou trabalhando para isso e o Messias está trabalhando para isso. Eu não indiquei uma pessoa qualquer. Ele merece estar lá no Supremo, afirmou Lula em entrevista ao SBT News. O imbróglio em torno da indicação de Messias lembra que a reportagem começou por conta da resistência do presidente do Senado, que trabalhava, como eu falei, pela indicação de Rodrigo Pacheco. E Alcolumbre teria articulado nos bastidores, né, um movimento para barrar o seu indicado, tá? Continuando aqui com o noticiário, olha só, temos aqui mais uma situação lá, e aqui o sul do país está muito em evidência nos últimos dias, né? Deputada aciona a PGR e aciona também a PGR representando contra Jorginho Melo por crime de calúnia contra Lula, né? Vamos ver o que nos diz a matéria. É a deputada federal Ana Paula Lima, do PT lá de Santa Catarina. Ela protocolou nessa semana 2 representações na PGR contra o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, por declarações públicas feitas em redes sociais e durante entrevistas. Elas incluem uma notícia, uma matéria do site Notícia de Fato para apuração de possíveis discursos. Desculpa, não é nada disso, me atrapalhei aqui. A representação, na verdade, é uma notícia de fato para apuração de possível discurso violento, incitação institucional e uma representação criminal por calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa notícia de fato se baseia em um vídeo divulgado pelo governador nas redes sociais, no qual ele aparece segurando aquele taco de beisebol. A gente mostrou isso aqui, você se lembra? Enquanto faz críticas a um decreto presidencial, né? E, segundo a deputada, Jorginho Melo distorce o conteúdo dessa norma ao atribuir falsamente ao presidente da República a concessão de escolta policial a invasores de terra e a suposta blindagem do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E aqui eu quero refrescar a sua memória, porque é exatamente isso. O Jorginho Melo deturpou o sentido de uma legislação que foi feita para proteger aqueles que zelam pelos direitos humanos, né? Que estão, em função disso, sendo ameaçados. Ele apareceu com esse porrete, dizendo que a Polícia Federal ia dar um jeito em quem dá escolta para sem terra invadir terras de fazendeiros lá, terras privadas, o que absolutamente não aconteceu. E logo depois a polícia dele, transformada numa espécie de Gestapo barriga verde, saiu invadindo sedes de partidos de esquerda e também de entidades
desses defensores dos direitos humanos, né? Por isso, essa representação aqui, essa notícia de fato contra o Jorginho Melo, tá? Vamos falar sobre a saúde do Bolsonaro. A saúde do Bolsonaro continua em questão, né? Há uma guerra aí de versões, a defesa forçando a mão uma vez mais para conseguir que o Bolsonaro... Primeiro, tirar o Bolsonaro lá da cela especial onde ele está, sob a justificativa de que precisa de uma cirurgia, porque foram descobertas 2 hérnias inguinais, uma em cada virilha, né, no abdômen, na região da virilha. E aí, o que fez o ministro Alexandre de Moraes? A gente já falou aqui ontem que, apesar das reclamações da defesa de Bolsonaro sobre o regime que está sendo dispensado a ele, em face dessas doenças todas que tem, é um tratamento desumano. Mas eles não apresentaram nenhum exame nos últimos 3 meses. E aí o Alexandre de Moraes, diante das alegações, mandou, e do achado dessas hérnias inguinais, mandou fazer uma perícia para avaliar se o Bolsonaro precisa mesmo de cirurgia, tá? A matéria no nosso site diz o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes decidiu nessa segunda-feira submeter à perícia médica oficial o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para a realização de uma cirurgia que os advogados dizem que é urgente. A decisão ocorre depois que os advogados solicitaram autorização para o procedimento e para a prisão domiciliar humanitária sob a alegação de agravamento do quadro de saúde do ex-presidente. No despacho, Moraes relembra que já havia autorizado a realização do exame solicitado pela defesa nas dependências da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal e que em 11 de dezembro ele determinou a realização de uma perícia médica oficial para avaliar se existe mesmo uma necessidade real de intervenção cirúrgica e ainda mais nesse regime de urgência, né, solicitado pelos advogados do ex-presidente. Segundo o ministro, no momento do cumprimento do mandato de prisão em 22 de novembro, Bolsonaro passou por um exame médico legal sem que fosse identificada qualquer condição que indicasse essa necessidade imediata de cirurgia. Moraes também destacou que os exames apresentados pela defesa não são atuais e que, à época de sua realização, não houve indicação médica nenhuma para a realização desse procedimento cirúrgico que agora aparece como uma emergência. Após a conclusão da perícia juntada de laudo pericial aos autos, o processo deverá retornar imediatamente para nova análise do relator. Pode tirar para mim da tela, Sato, por favor? Que eu já vou passar para o próximo tema, tá? Bom, e o próximo tema ainda diz respeito ao assunto segurança pública, né, que a gente já sabe que ficou para o ano que vem por decisão da Câmara, mas pegou muito mal uma iniciativa de juntar a esse projeto, iniciativa de quem? Do deputado Mendonça Filho, Mendoncinha, do União Brasil de Pernambuco, que aproveitou a chance para tentar colocar ali um jabutizinho, que é a maioridade penal, a redução da maioridade penal. E ontem isso foi objeto de muita controvérsia, né, nos meios jurídicos e nos meios políticos, com a advocacia brasileira se posicionando acerca dessa história toda. Houve 2 manifestações, eu ontem ouvi advogados de 2 escritórios, um deles é o Rubens Naves Advogados, que publicou uma nota explicando que considera essa medida algo inaceitável, né? Por quê? Vou ler um trechinho da nota para vocês aqui. O que diz o Rubens Naves, que é um escritório de advogado em quem faz a defesa dos direitos humanos? A medida, segundo essa nota, é um grave retrocesso e desvirtua o objetivo da PEC quando introduz de forma apressada tema altamente sensível. É importante ressaltar também que a maioridade penal já foi amplamente debatida e não deve ser usada como moeda de troca política ou submetida a decisões movidas por comoção social. Eu também conversei ontem com o Bruno Salles, que você conhece, é um dos maiores criminalistas do país, um dos maiores e mais respeitados criminalistas do Brasil, e eu vou mostrar para vocês agora o que foi que ele falou sobre populismo penal e a relação com esses temas que vira e mexe, a extrema-direita faz questão de reapresentar para conturbar a discussão legislativa do Brasil. Roda para nós, por favor, Sato. É mais uma medida populista, mais uma medida eleitoreira que sempre aparece como se isso fosse resolver alguma coisa. Como se você tirar uma pessoa de uma fundação casa e colocar ela num presídio, aí sim a gente vai ter uma grande diferença na nossa segurança pública. É só mais uma medida demagógica, é só mais algo que não tem qualquer eficácia
mas que do ponto de vista eleitoral é muito forte. E infelizmente a gente está vendo essa nova pauta do populismo penal muito forte e parece que vai ser a tônica das próximas eleições, lamentavelmente, porque a gente sabe aonde sempre vai estourar o direito penal. É no mais fraco, é no mais vulnerável, é no mais pobre e, vou dizer, e na esquerda também. Palavras do advogado Bruno Salles, advogado brilhante criminalista, tá bom? Olha, enquanto essa confusão da segurança pública não se resolve, nós temos aí no horizonte, pintando por causa do desgaste do Congresso, novamente a tese da reforma política, né? E o Lula Costa Pinto está hoje no nosso site aqui com essa matéria, porque ele farejou lá em Brasília, né, um clima emergente aí apontando para a necessidade de uma reforma política já em 2027, do ano seguinte à renovação do mandato presidencial, o ano seguinte à eleição presidencial. O que o Lula está nos dizendo aqui? Na sexta-feira ele vai explicar melhor isso para a gente. 10 anos depois de instituídas as emendas orçamentárias impositivas que trouxeram com elas o orçamento secreto e as emendas PIX e as emendas de comissão e tudo isso que a gente tem visto, alterações profundas operadas no mecanismo de funcionamento da lógica política em Brasília, o sistema está exaurido. Segundo Lula, foi um banquete autofágico, onde antes havia raposas espertas, ladinas, astutas, operando as engrenagens do poder, hoje há apenas hienas carniceiras, medonhamente risonhas e abutres de má forma, brigam por qualquer pedaço do erário disponível para beliscarem como se fossem espetos de linguiça numa churrascaria rodízio, né? O texto do Lula é incrível. Idealizado por Eduardo Cunha em 2015, mas só executado no seu esplendor por Arthur Lira, né, que presidiu a Câmara de 2021 e 2025, o orçamento secreto e o seu circuito de desvios e de facilitação a atos de corrupção descalibrou a balança imaginária destinada a equilibrar os três poderes da República. O Congresso Nacional, por meio da Comissão Mista de Orçamento, passou a ter uma autonomia inédita para executar impositivamente o orçamento da União. E a distorção potencializada aqui, segundo Lula, pela inépcia e pela incompetência do ex-presidente Bolsonaro para gerir qualquer coisa, agigantou os poderes de quem? Arthur Lira. Com seu jeito bruto de dar ordens, deixando sempre claro que divergências não são admitidas, ele construiu um sistema de respeito às suas determinações baseado no temor que inspira, né? Lira pretende anunciar em fevereiro o fim do recesso parlamentar, que vai desistir de tentar uma vaga no Senado por Alagoas. O Lula disse isso para nós aqui, porque ele não tem voto e ele virá como deputado. E caso seja reeleito em 2027, vai tentar trazer de volta a cadeira da mesa diretora da Câmara a si mesmo, né? Então, vem aí de novo uma tentativa do Arthur Lira de se impor como presidente. E nesse contexto, o sentido da reforma política, que Deus nos livre se for feita por um Congresso reacionário com ele, sabe-se lá onde é que a gente pode chegar, tá bom? Enquanto isso, gente, olha, já são 7h58, eu tenho mais uma noticinha aqui para vocês. Aquela história da saída do Haddad para trabalhar na campanha do Lula, já tem consequência, tá? Ele está preparando lá o Durigan, que é auxiliar dele, para assumir o ministério, enquanto o Haddad vai se dedicar à campanha de reeleição do Lula, né? E ele não será candidato. A matéria nos diz que ele avalia deixar o governo Lula antes de abril, que é a data final de desincompatibilização, e por isso vem preparando o secretário executivo Dario Durigan para assumir a sua vaga, tá? 3 auxiliares de Lula disseram sob reserva que o Haddad avalia deixar o governo em fevereiro. O principal objetivo dele é esperar pela materialização do que considera um dos seus principais feitos, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Como a medida começa a valer em janeiro, o efeito prático deverá aparecer nos salários já a partir de fevereiro. Mas o ministro foi procurado pela reportagem do jornal e não se manifestou. Com essa notícia eu encerro a edição de hoje. Quero saber do Sato se nós temos aí a audiência, do programa para apresentar aqui para o pessoal. Se não tivermos, a gente vai em frente aqui, mas o Anderson, que é o nosso homem do videotape aqui, está procurando a audiência, mas eu já vou adiantar para vocês aqui, olha, o Desperta ICL está de novo em primeiro lugar. Sato, se for possível dar só o recorte aqui, por favor, pode dar da minha tela, tirando o telefone que está aí em cima.
Pode espelhar minha tela. Aliás, deixa eu fazer assim. Se for possível, para não mostrar aqui o telefone da Fernanda, mas tá aí, olha, o Desperta ICL em primeiro lugar, com 26.439 espectadores, um deles você. Muito obrigado pela sua audiência. Na frente de todo mundo, de novo, o nosso Desperta ICL, tá bom? Olha só que orgulho, ó, aqui no telão, tá vendo? 29.860 já, é a última contagem. Portanto, vamos chegando, vamos entregar a audiência para o N1 com quase 30 mil, tá? E quero convidar você mais uma vez para conhecer a pós-graduação, a primeira pós-graduação do ICL, que é Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História, tá? Essa taxa aqui desconsidere, tá? Daqui você só vai aproveitar esse icl.com.br/aula, tá? Para você poder conhecer essa pós-graduação que, além de ampliar o seu horizonte intelectual, vai te colocar em contato com o creme de la creme da elite intelectual brasileira, que são os professores que o Gessé Souza coordena nesse curso de pós-graduação, tá bom? Beleza, gente. Bom dia para você. Muito obrigado pela audiência. Amanhã, 7 da manhã, nós estamos de volta aqui para ver o que sobrou do Brasil nessa antevéspera de Natal. Tchau. Obrigado para você. Até amanhã. Olá, turma. As inscrições para a pós-graduação Repensando o Brasil, turma de 2026, estão abertas. E como a gente sempre faz, a gente separa um número de vagas limitado com uma condição muito especial. Essas vagas estão acabando, já entrou muita gente na pós. Vale lembrar que essa pós aconteceu em 2025 e foi um sucesso estrondoso, 5.000 pessoas inscritas na pós. E assim, o número de elogios e de mensagens que a gente recebeu ao longo de todo o ano é inimaginável. A gente está muito feliz, por isso a gente resolveu lançar essa turma de 2026 e com muitas novidades. O professor João César Castro Rocha, por exemplo, é nosso novo professor e se junta a Ladislau Dalbor, Marilena Chauí, a Gessé Souza, aquele time todo de primeira que vocês conhecem que essa pós tem. Então aproveita essas condições especiais que a gente tem para as primeiras pessoas que se inscrevem e vão embora fazer história com mais essa turma de uma pós que está fazendo a diferença no nosso país. Um abraço!